Olá pessoal, tudo bem com vocês? Arthur Moraes, professor de Excel do curso Senap. Estamos iniciando mais uma aula, né, gente? Essa aula de hoje vai ser sobre a função média-si. A função média-si nada mais vai ser do que uma função que a gente consegue calcular a média utilizando um critério, tá? A gente já conhece a função média, não é? Que ela vai simplesmente calcular a média dentro de um intervalo para mim, ou de valores, ou de notas, do que eu precisar naquele momento, mas a função média-si, ela já vai permitir que eu inclua um critério dentro dela, tá? E hoje a gente vai estar aprendendo essa função que é tão essencial e tão utilizada no Excel, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Vocês percebem, né, que eu tenho aqui uma tabelinha aberta das vendas diárias da A3 Magazine, tenho os vendedores, produto, forma de pagamento e valor da venda, ok? E aqui, gente, ó, média por vendedor, média por forma de pagamento. O gerente da loja, ele quer saber o quê? A média de vendas do vendedor Fábio, da vendedora Claudiana e do vendedor André. E ele quer saber também a média de vendas no débito, no cartão de débito, a média de vendas no cartão de crédito e a média de vendas em dinheiro, dinheiro em espécie. Ok? Então vamos lá. Aqui, gente, ó, eu vou começar pelo vendedor Fábio, certo? Inserindo a função média-si, tá? Nesse caso, pessoal, a função média-si, igualmente a função média, eu tenho que colocar o acento, certo? Média-si, tá bom? Porque se eu não colocar o acento, ele não vai reconhecer a função. Olha só. Média-si, ó. Ele já não reconhece a função, ok? Não aparece aquelas opções abaixo, né? Para que eu possa inserir a função, tá bom? Então, vou colocar a média si, aparece também a média cis, mas em outro momento a gente vai estar aprendendo também sobre essa função, ok? Bem, gente, vamos dar continuidade à nossa aula. Aqui, pessoal, eu vou teclar a tecla Tab, já vai entrar na função para mim. Na função média si, eu tenho 3 etapas, na qual uma delas não é obrigatória, ok? E a última etapa, intervalo média. Etapa intervalo, ela é obrigatória. Etapa critério é obrigatória. Etapa intervalo média, por estar entre colchetes, não é obrigatória. Ok? Depois que a gente resolver essas duas tabelinhas aqui, nos vendedores da forma de pagamento, eu vou mostrar para vocês em que momento não vai ser obrigatório, porque não é sempre, tá, gente? No nosso caso aqui, para resolver essas duas tabelas, a gente vai precisar utilizar o intervalo médio, tá? Mas tem alguns momentos e algumas situações que não vai ser necessário, tá bom? Bem, vamos lá. O intervalo, gente, vai ser onde eu vou verificar o meu critério. Como eu quero a média de vendas do Fábio, eu tenho que primeiro identificar o Fábio no intervalo dos vendedores. Então, o meu intervalo vai ser esse aqui, ó. A4 a A11. Intervalo onde tem o nome dos vendedores, ok? Ponto e vírgula. Em seguida, eu vou ter aqui, ó, critério. Qual é o meu critério? Só as vendas do Fábio. Então, clica aqui, ó. A função está um pouquinho na frente, mas dá para a gente visualizar. Eu clico aqui e eu vou selecionar a célula F3, ó. Coluna F, certo? Linha 3, ok? Ponto e vírgula. Intervalo médio. O intervalo médio vai ser o intervalo onde eu vou calcular a média das vendas do vendedor Fábio. Onde é que tem as vendas dele? Aqui, ó. Intervalo D, 4 a D11, certo? Dentro desse intervalo tem todas as vendas do vendedor Fábio. O que é que ele vai calcular? Vai pegar aqui, ó, R$ 79,90. Onde é que tem o Fábio de novo? 1.810. E ele vai trazer a média para mim. Vou fechar o parênteses. Já tenho, gente, as 3 etapas concluídas, ó. Intervalo, critério, intervalo média. Intervalo onde eu analiso o critério e intervalo onde eu calculo a média. Enter. Pronto, gente, ó. Muito bem. A média de vendas do Fábio nesse dia foi R$ 944,95, tá bom? Aqui, ó, se eu vim, ó, Fábio, ó, 79,90, por o Ctrl, e o Fábio 1.810. Quando eu vim aqui, ó, embaixo, ele me mostra tanto a média como a soma. A média dá 944,95, exatamente o que a função retornou para mim, tá bom? Aqui, gente, ó, se eu quiser o da Claudiana, eu faço da mesma forma, igual, média, média se, o intervalo dos vendedores, certo?
ponto e vírgula. O meu critério é a Claudiana, eu vou buscar a Claudiana, ponto e vírgula, intervalo média, intervalo das vendas. Então ele vai buscar aqui, ó, Claudiana, 145. Claudiana de novo, 659,90. E o último, ó, 1.100. Tecla Enter, né? Fecha aqui antes o parênteses. Tecla Enter, a média de vendas da Claudiana, 634,97. Certo? Então a média de venda daquele dia, da Claudiana. Ok? Então cada produto teve uma média de R$ 634,97. Certo? Então, gente, ó, o André também vai ser a mesma situação. Ah, Arthur, tá bem demorado. Eu posso usar alça de preenchimento? Você pode usar alça de preenchimento. Tem um pequeno detalhe. Se eu puxar só assim, ó, pode dar errado, certo? Tanto que vai aparecer aqui, ó. A fórmula omite células adjacentes. Então tá faltando células no meu intervalo. Por quê, ó? Faltou o Fábio, certo? Ela omitiu células adjacentes, né? Ela não está pegando o intervalo inteiro, nem da venda, nem do vendedor. Então, para isso, gente, eu tenho que vir lá na primeira função que eu inseri, do Fábio, e fixar esses intervalos. Como? Clico no A4, aperto a tecla F4. Clico no A11, F4 de novo. Colocando o cifrão, gente, antes da linha da coluna, eu vou fixar esses endereços. E por mais que eu use a alça de preenchimento, ó, quando eu descer para baixo, ele vai permanecer o mesmo. E eu venho aqui nos endereços também do intervalo do valor da venda. F4, F4. Só não vou prender o F3, tá, gente? Porque quando eu puxar para baixo, ele tem que alterar o vendedor. Quando eu usar a alça de preenchimento, ó, agora está correto. Já assumi o erro que tinha aqui do lado, certo? Média do Fábio. Vocês percebem que ele já seleciona o Fábio. Média da Claudiana. Seleciona. E média do André. Também já seleciona o André. E aqui não está ocultando nenhuma célula adjacente. Ok? Enter. Vamos aqui agora, gente, para a média por forma de pagamento. Igual média si, certo? Intervalo. Agora eu vou verificar, gente, ó, a forma de pagamento. Primeiro intervalo, onde eu vou verificar o critério. Então, eu tenho que calcular a média de tudo que foi vendido no débito. Tá bom? Então, onde é que eu vou encontrar a forma de pagamento? Bem aqui na coluna forma de pagamento. Então, o meu primeiro intervalo é esse. Certo? Qual é o meu critério? Ponto e vírgula. Débito. Então, clica aqui no débito. Ponto e vírgula. Qual é o meu intervalo soma? Valor da venda. Fecho. Enter. Prontinho. A média de venda no débito foi R$ 112. Se eu selecionar os dois aqui vendidos no débito, ó, e voltar aqui para ver a média, vai dar R$ 112,45. Mesma coisa que está aqui, gente. Ó. A função me retornou. Tá? Aqui, pessoal, no crédito, eu posso fazer a mesma operação que eu fiz aqui. Ó. Usar a alça de preenchimento. Antes, né? Tem que prender os endereços. Ó. F4, F4, F4 aqui e aqui. Então, os intervalos de forma de pagamento e valor de venda estão fixos. Só não o meu critério, porque eu preciso alterar ele cada vez que eu descer a linha para baixo, né? Que é usar a alça de preenchimento. Bom, a média no crédito ó, foi 1.222,48 e no dinheiro 319,95, certo? E, gente, ó, ainda não acabamos, né? Eu disse para vocês que eu ia explicar para vocês quando o intervalo média não é obrigatório, não é necessário, tá bom? Gente, como vocês percebem aqui na função, eu tenho dois intervalos, o intervalo do critério e o intervalo soma. Em que momento eu não vou precisar utilizar o intervalo soma ou o intervalo médio aqui no caso, né? Estava lembrando da função soma assim, mas enfim, a função soma assim também é da mesma forma. Em que momento eu não vou precisar utilizar essa última etapa da função, que é o intervalo médio? Quando o intervalo que eu vou analisar o meu critério e o intervalo que eu vou calcular a minha média forem os mesmos, certo? Como o intervalo do critério é um e o intervalo da média é outro, eu não consigo excluir essa etapa da minha função. Não consigo ter um resultado satisfatório sem eu preencher essa etapa da minha função, tá certo? Mas, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Se eu quiser, certo? As vendas com média menor
que 400. Pronto. Eu quero as vendas com média menor que 400. Certo? Então, se eu quiser fazer isso, eu posso vir aqui igual, média se o meu intervalo, onde eu vou verificar o critério, e o meu intervalo, que eu vou calcular a média, a gente vai ser o mesmo. Por quê? Onde é que eu vou calcular a média? No intervalo da venda, certo? E onde é que eu vou verificar o que é menor que 400? No intervalo da venda. Então, vai ser o mesmo intervalo, certo? Tanto o intervalo do critério, que eu vou analisar o meu critério, como o meu intervalo de média, onde eu vou calcular a média, ok? Eu vou selecionar aqui, ó, basta selecionar esse intervalo, ponto e vírgula, o meu critério é menor que 400. O critério, gente, na função soma-se, se for trabalhar com números, certo? Se eu não for colocar um endereço, ok? Eu tenho que colocar entre aspas duplas, certo? Se o meu critério não for um endereço, se eu não colocar um endereço aqui como critério, né, celular 2, C5, B3, eu tenho que colocar entre aspas duplas, tá? Coloco o sinal de menor, digito 400, coloco aqui, ó, a aspa e fecho parênteses. Se eu teclar Enter, gente, ele vai trazer a média para mim, ó, 104,93, certo? E aqui não vai ter diferença nenhuma. Eu vou copiar, vou colar aqui embaixo. Opa, vou ajustar aqui, né? Pronto. Ó. E se eu vim aqui, gente, ponto e vírgula, e selecionar o intervalo médio, como eu vou selecionar o mesmo, novo, vai dar no mesmo, 104,93. Não vai ter nenhuma interferência, ok? Então, quando o meu intervalo de média for o mesmo do meu intervalo onde eu vou analisar o critério, eu não preciso colocar intervalo médio, tá bom, gente? Como dos dois intervalos forem o mesmo, não preciso colocar intervalo médio, tá bom? Bem, pessoal, nós vamos chegando aqui ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado do conteúdo, tá? Se você gostou do conteúdo que eu mostrei na aula de hoje, deixa o like no nosso vídeo, coloca aí o seu comentário abaixo do vídeo para que a gente venha tendo esse feedback de vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal para que você continue acompanhando o nosso conteúdo, os vídeos que a gente está trazendo no canal, né? E adquirir todo esse conhecimento que vai ser necessário para a sua vida profissional, ok? E aí, gente, deixa o like, deixa o comentário, que isso ajuda bastante a gente no canal também, ok? Então, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.